Olá, aqui é o André Sampaio, do Esperança dos Limites do Kona PNL. E hoje eu quero falar com você sobre o principal fator que impede a gente de realizar nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas, que é o medo. Exatamente, o medo. Todo mundo tem medo em algum nível, em alguma área da sua vida. Todo mundo tem medo, não tem como. O medo é um mecanismo de sobrevivência e é bom que a gente tenha medo. Se a gente não tivesse medo, provavelmente a gente morreria muito cedo. Então, o medo é importante. Mas o medo é aquele mecanismo que coloca a gente num estado de bater ou correr, num estado de risco iminente e onde a gente vai ou reagir, né? A gente reage ao medo correndo, fugindo dele, ou então encarando e batendo, né? No caso de uma ameaça. O medo destrói. O medo destrói as nossas vidas, o medo destrói os nossos sonhos, o medo destrói a nossa alegria de viver, o medo destrói as possibilidades que a gente tem de conquistar algo a mais. O medo destrói a qualidade de vida. E é só por isso que é importante falar sobre isso e o que a gente pode fazer, principalmente como fazer isso. Tudo bem, legal, eu já sei que o medo destrói, eu não gosto de ter medo, eu não tenho medo. Mas o que a gente pode fazer sobre isso? O medo, na verdade, ele nunca vai embora. A gente não consegue vencer o medo, é simplesmente eliminar o medo da nossa cabeça. Você elimina um, você supera um, sempre tem outro, né? O medo está sempre presente, a gente tem que aprender a viver com ele. E, principalmente, os medos vêm do passado, né? Vêm de histórias, vêm daquilo que aconteceu no passado. Alguma coisa aconteceu no passado, ou você teve uma experiência ruim num relacionamento, ou você passou vergonha em alguma situação, e você tem medo de passar por isso de novo. E aí você, em função dos eventos passados, né, diferentes eventos passados, você passa a ter medo, você aprendeu a ter medo daquilo, você deu um significado para aquilo, aprendeu a ter medo, e aquele passado, aquele evento no passado, está te restringindo, está te impedindo no presente e no futuro, está te limitando no presente e no futuro. Então vamos entender como é que funciona esse medo e o que a gente pode fazer em relação a isso. E muitas vezes a gente se conforma com o medo, né? A gente se conforma com a vida que a gente tem para não encarar o medo. Com medo de encarar, né? Ou com aquele receio, a gente fala assim, tá bom aqui, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Ou vida, que vida é essa, né? Tá ruim, mas tá bom. Podia ser pior, né? Se conformar, podia ser pior, até que não tá tão ruim assim. A gente começa a se comparar com quem tá pior que a gente, para falar assim, tá vendo como minha vida até que tá boa? Até que tá boa? Isso não funciona, né? Essa não é a vida que eu quero para mim. Eu imagino que se você tá me assistindo, se você me acompanha, não é a vida que você quer para você também. A gente tem potencial para muito mais que isso. Então, se a gente tá, e se você fala que eu não tenho medo, talvez você tenha estresse. Talvez você se sinta estressado em algumas situações, e o estresse, ele esconde o medo, né? O estresse, normalmente, quando você está estressado, é porque você tem que fazer alguma coisa, está estressado com uma situação, que se você não der conta daquela situação, você vai ter que encarar teu medo. Então, eu estou estressado com o trabalho. Bom, talvez você tenha medo de perder o emprego, e aí tem medo de ficar sem dinheiro, de não dar conta da casa, de quebrar, de fracassar. Então, você percebe que o estresse também está ligado ao medo. Então, se você fala, eu não tenho medo, você vai pelo caminho do estresse, que o estresse vai te levar para o medo. Então, você vai encarar o medo. Existem diversos tipos de medo, né? Todo mundo tem medos, todos os tipos de medo de ficar sozinho, medo de rejeição, medo do fracasso, medo do sucesso, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder alguma coisa, perder alguém, perder dinheiro, perder medo. Mas, na minha experiência, todos os medos, eles se resumem a dois principais medos. O primeiro medo é o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não ser inteligente o suficiente, o medo de não ser rico o suficiente, bonito o suficiente, grande o suficiente, esperto o suficiente. Medo de não ser suficiente, todo mundo tem, no fundo todo mundo tem esse medo. E esse medo leva ao outro segundo medo, que é o medo de não ser amado. E o medo de não ser amado é muito real e é importante, a gente tem essa necessidade de ser amado. Crianças que não são recém-nascidos, que não têm contato, seja com a mãe ou seja com uma outra pessoa, contato físico mesmo, eles morrem. Literalmente morre. Se não tiver um contato físico, de pele, de calor humano, o bebê morre.
Existe até uma síndrome das crianças que são rejeitadas, acabam ficando no hospital, olhando só para o teto. Elas desenvolvem uma síndrome por falta de contato humano. Então a gente tem realmente esse medo de não ser amado, medo de não ser suficiente e medo de não ser amado. E como é que a gente resolve isso, né? Qual que é o ponto de virada? Eu gosto de uma citação do Joseph Campbell. Joseph Campbell, que é o autor do livro Herói de Mil Faces, da Jornada do Herói, ele fala que na caverna que você mais teme entrar, está escondido o tesouro que você procura. Então é isso, se você teme entrar, mas você precisa encarar, percebe que na caverna onde você teme entrar, você precisa entrar nela para buscar o teu tesouro, para buscar a realização da tua meta. Se você não entrar, se você não encarar o medo, você não vai conseguir chegar onde você quer. Você tem que confrontar o medo, e esse é o principal fator, é o principal ponto de virada, é confrontar o medo, é encarar o medo. A gente não tem, como eu já falei antes, a gente não tem como eliminar o medo da nossa vida, a gente simplesmente tem que enfrentar ele, porque ou a gente controla o medo, ou a gente aprende a lidar com o medo e convive com ele, dança com ele, ou se a gente resistir, ele persiste. Aquilo que a gente resiste, persiste. Então, ou você controla o medo, ou ele te controla. Então a gente tem que realmente encarar o medo. Esse é o ponto de virada. Parar de contar historinhas, né? Historinhas, por que você não vai encarar o medo? E para de contar histórias e vai, encara e tem resultado. Ou você tem resultados, ou você tem histórias. Então você tem que ir lá e encarar. E existem duas formas de resolver, de superar o medo. Ou você acha alguma coisa que você tem mais medo do que aquilo. Então imagina que você é um vendedor, vamos imaginar que você é um vendedor e você tem medo de abordar o cliente, ou tem medo da ligação fria, né, de ligar para clientes. Talvez você tenha medo disso. E esse medo te impede de ligar, você faz uma ligação e é rejeitado, e o cara é grosso com você, a pessoa é grossa com você, você já não quer mais, você tem medo da rejeição. Mas se você falar assim, puxa vida, o que eu tenho mais medo do que isso? Eu tenho medo de chegar no final do mês e não bater minha meta. Chegar no final do mês e ser despedido e não conseguir pagar a conta e ser um fracassado. É melhor eu ligar para o cliente, porque meu medo de ser um fracasso, de perder dinheiro, de perder o emprego, é maior do que o medo de ligar para o cliente. Então, se você encontrar um medo maior do que aquele medo que você precisa encarar, esse já vai ser uma motivação. Você fala assim, puxa vida, é melhor encarar esse monstrinho aqui, porque esse monstrão aqui é muito grande, eu não quero chegar nele, então encara esse. Esse é um ponto. E outro ponto que eu gosto bastante é o exercício da cadeira de balanço. Eu imagino, eu bem velhinho, eu espero viver mais de 100 anos, e eu me imagino com 100, 110 anos de idade, na minha cadeira de balanço, olhando para trás e falando o que eu fiz da minha vida. E eu tenho medo, e eu confesso aqui, eu compartilho o meu medo com você, o meu maior medo, é chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, o que eu fiz da minha vida? E se eu chegar e olhar e falar assim, eu tenho orgulho do que eu fiz na minha vida, aí eu tô feliz. Mas eu tenho medo de chegar lá aos 110 anos de idade, olhar para a minha vida e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Eu desperdicei minha vida, eu empurrei minha vida com a barriga, eu não fiz nada de diferente, eu não fiz nada que valesse a pena, eu não contribuí, eu não ajudei, eu não cresci. Eu tenho esse medo e isso me motiva a encarar os meus medos, isso me motiva a sair da minha zona de conforto, isso me motiva a fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Então, coragem, ser corajoso é se mover, é agir apesar do medo, não é ausência de... Coragem não é ausência de medo, e sim agir apesar do medo. Então aqui eu quero fazer um exercício com você, eu quero te propor um exercício. Primeiro são 3 passos, tá? Primeiro você identifica o teu medo. O que está te segurando hoje de ter a vida que você quer, de alcançar as metas, de ter uma vida melhor, de ter aquilo, alcançar os seus sonhos, conquistar os seus sonhos. O que está te segurando? Qual que é o medo que te segura hoje? Para aí, pensa um pouquinho. O que está te segurando hoje? Agora, segundo passo, o que você tem mais medo do que isso? Qual que é o seu medo maior, né? Lembra, o monstrinho pequeno está te segurando, mas qual que é um monstrão grande que pode ser uma grande motivação, um grande fator de motivação para você encarar esse monstrinho aqui? Pensa, o que você tem mais medo do que esse medo que te impede? E depois você tem que se comprometer aqui comigo, se compromete comigo a fazer alguma coisa que você nunca fez antes em direção
do medo, né, em direção do teu sonho, que vá apesar do medo, né? Um ato de coragem. O que você vai fazer hoje? O que você pode fazer hoje? Uma ação pequena que seja, um passinho que você dê na direção de enfrentar o medo, na direção de realizar os seus objetivos. Então é uma ação pequena que seja, essa é a ação, você dá um passo, te coloca em movimento, e depois que você der o primeiro, os outros ficam mais fáceis. O primeiro é o mais difícil, precisa coragem. Depois eles ficam mais fáceis, eu posso garantir isso, confia em mim. Então é isso aí, faz esses 3 passos. Qual é o teu maior medo que está te impedindo hoje de realizar teus objetivos? O que você tem mais medo do que isso? E qual que é a ação que você vai fazer hoje? Compartilha aqui comigo, deixa aqui embaixo na área de comentários, deixa aqui qual que é teu medo e qual que é a ação que você vai fazer. O que você nunca fez que você vai fazer agora, hoje? Não perde tempo não, vai lá, coragem. E compartilha comigo aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se você gosta de programação neurolinguística, se você se interessa por isso, se você quer superar os seus medos, se você quer superar, se você quer crescer pessoalmente, profissionalmente, desenvolver novas habilidades para realmente expandir, crescer pessoalmente e poder contribuir mais. A gente está chegando aí o Kona PNL, o terceiro Kona PNL, maior congresso online de programação neurolinguística do Brasil. A gente vai ter mais de 50 palestrantes dando palestras gratuitas, 100% online gratuito, para você, para te ajudar com técnicas práticas, para te ajudar a crescer. Então, do dia 5 a 12 de abril de 2016, você já tem compromisso, o Kona PNL, terceiro Kona PNL. Aqui dentro dessa página deve ter algum link para você se inscrever no Kona PNL. Então vai lá, se inscreve, participa, é 100% online e gratuito. Participa, você vai aprender muito, você vai ter sem dúvida nenhuma, muita riqueza de conteúdo e crescimento. E então, vai lá, se inscreve e eu te espero no Kona PNL. Valeu!